A mensagem de hoje é Deus ajuda quem seu madruga. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 11. Bênção, diz assim: esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Abra agora em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, um pouco mais à frente, 2, 3 folhas à frente. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 6 ao 12. Diz assim: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhes ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente, e não conforme a tradição que vocês receberam de nós, pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém, ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio cupcake. Vamos orar? Senhor Jesus, louvado seja teu nome, obrigado por essa palavra, Senhor. Fala, ó Deus, ao nosso coração, Senhor, toca o nosso coração, ó Pai, com uma mensagem, ó Deus, que para alguns de nós é algo tão difícil, ó Deus, pelas indefinições que vivemos em nossa vida profissional, Senhor. Então fala ao nosso coração, é assim que nós te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gente, a carta de Tessalonicenses, ela é a carta que fala muito sobre duas coisas. Ela fala muito sobre a vinda do Senhor Jesus, a segunda vinda do Senhor Jesus, e ela fala muito sobre trabalho. Você viu que, tanto em 1 Tessalonicenses como em 2 Tessalonicenses, Paulo enfatiza muito a questão do trabalho. E aí você vai me perguntar: Tiago, por que a carta de Tessalonicenses, ela fala tanto sobre a vinda do Senhor? O próximo versículo, depois do que nós lemos de 1 Tessalonicenses, é o texto mais claro das Escrituras sobre a segunda vinda. Não quero, pois, que sejais ignorantes quanto aos que dormem, e por aí vai. O que aconteceu era o seguinte: os irmãos de Tessalônica sabiam que Jesus viria novamente, e aí o que é que eles fizeram? Rapaz, Jesus vai vir? Vai. Quando? Logo. Então eu vou trabalhar para quê? Né? Eu vou trabalhar para quê? Não vou trabalhar mais não. Quero viver agora só para o Senhor. Né? Quero entregar agora minha vida ao Senhor. Por quê? Porque eu vou lá parar para estudar para um concurso? Né? Por quê? Porque daqui que eu passe, daqui que eu seja chamado, Jesus voltou e não adiantou nada. Não é verdade? Só que o problema é que, por eles não entenderem bem que a iminência da volta de Cristo não era para me fazer parar de trabalhar e parar de fazer tudo, porque isso começou a gerar alguns problemas dentro da igreja. Por quê? Todo mundo vende os bens, começa a viver sem trabalhar, e aí, primeira coisa que acontece, fofoca. Por que fofoca? Porque você não trabalha, você não faz nada. O que é que você faz? Ou você joga Pokémon Go, ou você fuxica. Ou faz os dois na mesma hora. Entendeu? E aí ele fala nesse texto, né? Está com fofoca dentro da igreja. Por quê? Porque não faz nada, é preguiçoso. Né? Outra coisa que acontecia, como o povo vendeu os bens e deu para a igreja, todo mundo vendeu os bens e deu para a igreja. Só que uma hora que começou a acontecer, acabou o dinheiro. Aí, os bens da igreja, que eram para ajudar os órfãos e as viúvas, começou a ter que sustentar pai de família que podia estar trabalhando, mas não estava trabalhando. Então, a iminência da volta de Cristo fez com que as pessoas priorizassem totalmente o mundo espiritual e esquecessem que nós precisamos trabalhar. A Bíblia, gente, ela fala sobre trabalho. O grande problema é que eles começaram a viver como que inquilinos que não tinham dinheiro para pagar o aluguel. Por quê? Porque pararam de trabalhar. E aí começaram a dever quantos meses de aluguel? 14 meses de aluguel. Viraram quem? Viraram seu madruga. Né?
A igreja tessalonicense era um monte de seu Madruga. Só que a coisa mais interessante em seu Madruga é porque eu não sei se você sabe, mas seu Madruga ele teve 25 profissões durante os episódios de Chaves, né? Seu Madruga ele foi o quê, gente? Vendedor de churros. Foi mais o quê? Sapateiro. Lutador de boxe. Né? Lembra? Vendedor de jornal, né? Enfim, ou seja, o cabo levava a pecha de preguiçoso, mas ele tentou, gente. Né? Ele tentou. Você que está aí no seu 5º emprego, no seu 3º vestibular, né? No seu 3º curso universitário, melhor dizendo, né? Você que está aí nessa luta, não sabe o que é que faz, você deixou de fazer medicina, foi vender churros, né? O Joe, né? Deixou medicina para ser garoto de aviso. Não deixa, você deu o aviso todo errado, mas beleza. Sabe, no meio dessas crises de profissão e tal, e aí o que é que eu peguei? Eu vou pegar esse texto que nós lemos e vou pegar spoilers de seu Madruga, frases reais de seu Madruga sobre trabalho, e aí vou dividir os pontos em spoilers que o sábio seu Madruga disse para todos nós, tá bom? Então vamos começar? Vamos para o primeiro spoiler de seu Madruga, pode soltar aí. O trabalho não é ruim. Ruim é ter de trabalhar, né? Disse seu Madruga, está aí o filósofo, né? Nietzsche e seu Madruga, pau a pau. Rapaz, essa frase parece engraçada, mas ela é teologicamente correta, né? Ele diz, o trabalho não é ruim, ruim é ter de trabalhar. A Bíblia diz exatamente isso, né? Por quê? Preste atenção. Primeiro, Jesus disse, né? Deus trabalha e eu trabalho também até hoje, em João 5. A Bíblia fala de um Deus trabalhador. A Bíblia começa como Deus numa rede se balançando, não, criando o mundo inteiro, criando o universo inteiro, né? E quando Deus dá a grande ordem para o homem, que a gente chama de mandato cultural, ele diz, dominai a terra e subjugai. O que é dominar a terra, gente? Dominar a terra é plantar, é colher, é dominar os animais, é agricultura, é pecuária e tudo mais. Você vê Adão trabalhando antes do pecado. Adão, meu amigo, deu nome para tudo. Imagina, jumento, zebra, zica, diabo, né? Ele deu nome para tudo. Imagina o trabalho disso, né? Logicamente, ele fez isso antes de Eva, porque se tivesse Eva, meu amigo... Cachorro, não gostei. Às vezes a gente acha que trabalho é pecado, trabalho é consequência do pecado, e não é, gente. Nosso Deus é um Deus trabalhador, Deus nos fez para trabalhar, Adão trabalhava antes do pecado, e nós, no segundo céu, na Nova Jerusalém, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ficar adorando, feito uns espíritos? Não, gente, a gente vai trabalhar. Trabalho é o que a gente vai viver por toda a nossa eternidade. Pensa uma coisa que você vai fazer depois de morrer e Jesus voltar, é trabalhar. Está feliz agora? Doido para morrer agora, né? Morrer, vou trabalhar? Vai trabalhar. Porque essa é a nossa grande função de produzir, gente, de criar riquezas, de criar coisas para o mundo, de abençoar outras pessoas, enfim. O trabalho não é consequência do pecado, o trabalho existia antes do pecado. O que é consequência do pecado, gente, é o cansaço que vem do trabalho. Então, quando Jesus, depois que pecou, quando o que Deus disse a Adão e Eva, do suor do seu rosto você comerá do pão da terra. Ou seja, a consequência do pecado não é ter de trabalhar. A consequência do pecado é o cansaço quando eu trabalho. Ou seja, o trabalho não é ruim. Ruim é quando a gente trabalha e se cansa. Pastor, seu Madruga, estava certo. O que é interessante nisso, o que é muito interessante nisso, é que o certo é que qualquer trabalho que você fizer na vida, você vai se cansar. E aí criou-se uma máxima para a nossa geração que é trabalhe com o que você gosta. Né?
Porque se você trabalhar com o que você gosta, você nunca vai trabalhar na sua vida. Tem essa coisa, mas eu preciso lhe dar um spoiler. Você pode trabalhar com a coisa que você mais goste no mundo. Pode ser a maior paixão da sua vida. Pode ser a coisa que você diga, eu nasci para isso. Mas em algum momento você se cansará. Em algum momento você se enfadará. As coisas, gente, que mais me cansam... Hoje eu vivo uma vida de trabalho na escola, vou trabalhando para a faculdade também. Aqui na igreja, só faço coisa que amo, né? Pastoreio é o que eu amo, pregar coisas que eu amo. Mas as coisas que nós amamos também são coisas que nos cansarão. E aí é interessante porque a gente critica a geração anterior dos nossos pais, porque a geração dos nossos pais era aquele povo que trabalhava 8 horas por dia, no mesmo emprego. Preste atenção. Existem estudos sociológicos sobre isso. A geração anterior era a geração que trabalhava 8 horas por dia no mesmo emprego, passava 20 anos na mesma empresa, né? Saía de casa no horário, chegava em casa no mesmo horário, e aí depois ia ter aquele pouco momento com sua família. A ascensão profissional dificílima acontecia somente quando você já se tornava com 10, 15, 20 anos de empresa, aí que você se tornava um gerente, um diretor, alguma coisa assim. Essa era a geração dos nossos pais. A gente olha para essa geração e diz, isso é ridículo. Nosso pai trabalhando com aquele negócio que não gosta, né? Mas ia porque tinha que sustentar a sua casa e não crescia profissionalmente, tal. Essa é a geração dos nossos pais. Nossa geração é diferente. O ambiente de trabalho que a gente vive hoje na nossa geração é a geração dos diretores de empresa com 20 e tantos anos. Pessoas que ascendem, jovens que ascendem profissionalmente, que chegam nas empresas, tomam o lugar dos quarentões, cinquentões e chegam em grandes funções, em altas funções, na casa dos 20, 30 anos. E aí a gente olha para aquela geração que trabalhava dentro de um escritório, 8 horas por dia, e diz, isso era uma geração chata. Bom é a minha geração, por quê? Porque eu trabalho com o que eu gosto, né? Eu não sou escravo do meu trabalho. Mentira! A geração que mais tem estressado, deprimido, síndrome do pânico e tudo mais é a geração de hoje. Porque na nossa coisa de que, hoje eu trabalho, eu tenho liberdade, eu trabalho em casa, chegou uma hora da minha vida que eu trabalhava 8 horas da minha vida durante o dia, e quando eu chegava em casa, o que é que eu ia fazer? Responder e-mail. E aí eu passava o final de semana como? No momento que eu teria para a minha família, eu estava respondendo no WhatsApp, respondendo e-mail. A geração de hoje, que se vende como a geração da liberdade profissional, a geração que pode alçar grandes voos, é a geração mais escravizada pelo trabalho. Nós somos a geração que mais sofre no ambiente de trabalho, porque na ilusão de que eu vou trabalhar com o que eu gosto, e quando eu gosto eu trabalho 24 horas por dia, você morre de trabalhar. Porque mesmo fazendo o que nós gostamos, nós não podemos desrespeitar um princípio bíblico, que é o princípio do descanso. Deus passa 6 dias trabalhando, mas no 7º dia ele descansa. E o texto que nós lemos, 1 Tessalonicenses, Paulo diz o quê? Capítulo 4, versículo 11, esforcem-se para ter uma vida tranquila. O primeiro spoiler sobre o trabalho é que, mesmo que você trabalhe com algo que você gosta, você vai se cansar. Mas na ilusão, por estar trabalhando com o que gosta, você quer viver trabalhando. E nisso você se cansa, e nisso você não tem uma vida tranquila, e nisso a gente morre de trabalhar. Paulo diz, olha, esforce para ter uma vida tranquila. Isso, gente, já pesou na minha vida em vários aspectos. Vocês sabem dos problemas que eu já tive com ansiedade, com trabalho demais e tal. E esse versículo sempre é uma tapa na minha cara. Quando eu tenho aquela vida de querer trabalhar 7 horas por dia, de querer estar o tempo inteiro produzindo, fazendo coisa, respondendo no WhatsApp, aquele demônio daquele WhatsApp, aquele satanás, aquele cão dos infernos. Sabe, você está o tempo todo querendo responder e-mail, querendo fazer a coisa, querendo produzir, querendo ter 2, 3 mestrados, querendo produzir, escrever artigo, querendo ter outro emprego, trabalhar de madrugada. Quando você está em toda essa angústia, Paulo chega e diz, esforce-se não para ganhar mais, esforce-se não para ter mais, esforce-se não para ter outro emprego, esforce-se não para ficar buscando sempre mais, esforce-se para ter uma vida tranquila, uma vida onde você possa, como a geração dos nossos pais, trabalhar 8 horas por dia, mas quando você chegar em casa, você tem um tempo com sua família.
Esforce-se para que no final de semana você não precise estar em outro emprego, estar fazendo outra coisa, porque no final de semana você tem que estar na igreja, você tem que estar com seus amigos, você tem que estar na sua conexão, você tem que estar descansando, porque é no descanso, gente, que há a dignidade do ser humano, e é no descanso que a gente pode adorar mais ao Senhor, que a gente pode se dedicar mais ao Senhor. Valorize a lei do descanso, o mandamento do descanso. Mesmo que você trabalhe com o que você mais gosta no mundo, uma hora você se cansará, e uma hora você vai precisar entender que a primeira lei do trabalho é a lei do descanso. Amém? Segunda coisa, segundo spoiler de seu Madruga, pode soltar? Olha aí, não há luta pior que aqui se enfrenta. Glória a Deus, seu Madruga, glória a Deus. Né? Não há luta pior que a que se enfrenta. É interessante essa frase, né? Porque tem gente, todo mundo passa por luta, né? Mas existem as pessoas que realmente não querem passar por essas lutas, não querem passar por esses problemas, e essas pessoas preferem o quê? Não lutar as lutas. E realmente, as lutas só são difíceis quando a gente bota a cara e vai lutar. Porque quando você não faz isso, você entra na deturpação do descanso. A deturpação do descanso é a preguiça. Vamos continuar lendo o texto? Versículo 11. Esforcem-se para ter uma vida tranquila. Só que ele diz o que depois disso? Cuidar dos seus próprios negócios e o quê? Trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. É interessante que você não pode achar que o fato de eu começar essa mensagem dizendo que você tem que ter uma vida tranquila, você não pode achar que a Bíblia exalta o preguiçoso. Ter uma vida tranquila é totalmente diferente de ser preguiçoso. Na verdade, Salomão fala sobre o preguiçoso, né? E ele diz, vai ter com a formiga preguiçoso. Olha a formiga e veja o quanto ela trabalha. Então, apesar de que nós precisamos descansar, nós não podemos ser preguiçosos. Porque quando a gente é preguiçoso, gente, o que é que acontecia aqui na igreja? O cabo não trabalhava por quê? Porque ele ia na igreja e pegava comida com os irmãos. Né? E a gente sustenta a preguiça. Tem que ter muito cuidado, assistencialismo é uma doença. Sustenta preguiça, sustenta preguiçoso. Né? Então, o que acontecia na igreja é que os irmãos se aproveitavam do amor fraternal dos outros. E Paulo exorta essa igreja e exorta porque eles estão se aproveitando dos outros. Por quê? Porque o cabo não tinha emprego, mas não tinha emprego porque não queria. E aí preferia o quê, gente? Melhor pedir dinheiro. Pedir 10 reais no sinal, é melhor pedir dinheiro à igreja. Né? E aí Paulo condena isso porque ele diz o quê? Se você não quer trabalhar, meu filhinho, não coma. O manso Paulo, se você não quer trabalhar, beleza, mas também não coma não. Não coma o que você não produziu não. Sabe, a gente que gosta de viver dependendo dos outros, gente que gosta de viver dependendo dos pais, que gosta de viver dependendo de alguém, porque alguém vai me ajudar, porque alguém vai me dar, porque o político vai ganhar agora, e quando ele ganhar, ele vai me dar, e aí eu vou ganhar um emprego novo, que ele vai me dar, e eu só vou lá bater o ponto. Isso é coisa de preguiçoso, gente. A Bíblia diz, olha, trabalhe, e Paulo dá o exemplo. Paulo dá o exemplo, Paulo diz, olhe para mim. Paulo, gente, ele era apóstolo, ele podia não trabalhar, ele podia estar lá visitando a igreja de Tessalônica e não trabalhar, mas ele trabalhava, ele fazia tendas. E por que ele fazia tendas? Ele fazia tendas para não ser pesado à igreja. Ele tinha todo o trabalho ministerial dele, ele era o líder da comunidade, mas ele fazia tendas. Esse é meio que o modelo pastoral que a gente adota aqui na Cidade Viva. Nada contra quem vive da igreja, nada contra o pastor que vive sendo sustentado pela igreja, de forma alguma. O pastor que é sustentado pela igreja, ele é digno do seu salário. Paulo em nenhum momento condena que pastor seja sustentado pela igreja, mas ele adotou o padrão de não ser sustentado pela igreja para não ser pesado à igreja. Ele trabalhava. E nós adotamos esse padrão na Cidade Viva, de todos os nossos pastores, a gente não tem nenhum pastor sustentado pela igreja. Todos os pastores dessa igreja são profissionais. E a gente não faz isso por nada, a gente faz isso para ser exemplo para os fiéis, assim como Paulo era. Eu posso ter meu ministério, estar aqui no sábado, estar preparando pregação, não sei o quê, mas trabalhar minhas 8 horas por dia. E eu faço isso, e Paulo fazia isso para ser exemplo.
Exemplo de que a gente tem que trabalhar, de que trabalhar é bênção, e a gente tem que comer do nosso suor, comer daquilo que é produzido pelas nossas mãos. Nós não devemos, não podemos ser pesados a ninguém, muito menos à igreja. Esse era o exemplo. Imagina, gente, a dificuldade que é. Seria muito mais fácil se Paulo fosse sustentado pela igreja. Ele fazia isso para ser exemplo. Olha, gente, vamos trabalhar, vamos ser dignos daquilo que a gente come, vamos lutar por aquilo que você buscou ter. Né? Então, essa era a busca de Paulo. E é difícil falar sobre isso, gente, porque a gente vive numa sociedade, a sociedade brasileira, ela exalta a preguiça. Ela vê méritos na preguiça. Você sabe disso, a gente vive numa sociedade que honra a preguiça e que o trabalho é visto como algo ruim. Eu nunca vi ninguém dizer, rapaz, eu passei em concurso, ô coisa boa, estou trabalhando as 40 horas, estou sendo ali, digno do meu salário, o pessoal era só meia boca, mas eu cheguei lá e disse, não, vamos trabalhar. Sabe, a gente vive numa sociedade que se não tiver um patrão, dizendo assim, vá, porque senão você vai ser demitido, o cara não trabalha. E ele chega para o outro e diz, fui lotado na melhor repartição. Por quê? Porque eu não trabalho. E você faz o quê? Não, eu posso lá honrar o Senhor, eu posso lá ler a Bíblia. Né? Ainda espiritualiza a preguiça. Não, porque eu posso fazer outras coisas lá e tal. Preguiçoso. Paulo diz, não podemos fazer isso, porque devemos andar decentemente com os de fora. As pessoas têm que olhar para a gente e dizer, o cabo que mais trabalha nesse lugar é o crente. Nunca vi essa frase. O crente está entregando panfleto, evangelista no meio de trabalho, está parado lendo a Bíblia no meio de trabalho, está ouvindo a Aline Barros no meio de trabalho. E tudo isso é massa, mas tem que ser feito fora do ambiente do trabalho. Porque no ambiente do trabalho se trabalha, e se trabalha muito, e honra o salário que ganha, e trabalha porque o trabalhador é digno do seu salário. Porque se você não quiser trabalhar, também não coma, também não vai comer um açaí. Não quer trabalhar? Beleza, mas decide comer açaí. E diga, olha, governo, vou devolver aqui metade do salário, porque só trabalhei metade. E não sou digno, porque estou roubando o dinheiro que eu ganho sem trabalhar. A gente não tem como honra o fato de poder trabalhar, de poder, ser digno ali, de exercer sua força de trabalho intelectual, manual, quer que seja. Mas a grande dificuldade de falar sobre isso é que a gente vem da tradição do preguiçoso, a tradição de que é bom se dar bem, sem fazer nada e tudo mais. E a Bíblia condena a preguiça. A melhor luta é aquela que você não enfrenta. Isso é a grande verdade. Terceiro spoiler de Seu Madruga. Por 100 mangos, eu posso até ser o quê? Madrinha de casamento. Eu lembro dessa. Essa eu lembro. Está lá no túnel da minha memória. 5 anos atrás, quando eu tinha... Enfim, vocês já viram que eu ia mentir. Rapaz, quando você fala de trabalho, tem muitos dualismos, né? Então, descanse, mas não seja preguiçoso. Trabalhe, mas não seja viciado em trabalho. Só que no meio dos dualismos da vida profissional, você vai se deparar com um grande problema. Esse é um grande spoiler. Em algum momento na sua vida, você vai ter que lutar com o dilema de trabalhar com o que gosta, apesar de com aquela ressalva que eu já fiz, e você trabalhar com o que lucra. Em algum momento na sua vida profissional, você vai se deparar com um grande dilema de todos. Continuar fazendo o que gosta e migrar para fazer o que lucra, ou deixar de fazer o que lucra para fazer o que gosta. Você é um grande gerente comercial de uma grande empresa, mas você quer largar tudo e ser pintor. Por quê? Porque você gosta de pintar. Né? Você ama ser um professor universitário e tudo mais, mas você quer largar tudo e abrir uma ONG.
Você iria fazer o que você gosta. Logicamente, quando a gente fala de uma visão muito apaixonada sobre isso, Tiago, entre o que eu gosto e entre aquilo que eu ganho dinheiro, eu vou escolher o quê? O que eu gosto. Porque eu quero é ser feliz. Que lindo. Porque eu quero trabalhar com o que eu gosto. Porque eu nunca trabalharei assim. Porque dinheiro não é tudo. Porque eu não sou escravo do dinheiro. O que importa é fazer o que meu coração quer. E o que eu estarei feliz fazendo, trabalhando, sorrindo. Lindo isso, gente. Valoroso isso. Contanto que seja uma visão extremamente apaixonada da vida. Eu estou aqui para lhe dar spoiler. E eu preciso lhe dizer, você vai trabalhar com o que você gosta, nessa coisa linda toda e apaixonada, até o momento que sua filha precisar de um plano de saúde e você não tiver dinheiro. Até o momento que você se vê numa situação que seu carro quebrou e você está tendo que andar de ônibus, ou você não tem nem dinheiro do ônibus. Ou sua mulher engravidou e, olha que benção, era trigêmeos. Amor, estamos prontos para ter um filho. Vem 3. Aí você vai lá para a ONG. Você vai lá pintar teu quadro. Você está feliz, você está com vida nova, né? Pintando um quadro. E aí a mulher, meu filho, olha o tamanho do bucho. A gente precisa ali, amor, de 1.500 pacotes de fralda, tá? Cada um é R$50. Mas eu gosto. Gente, é lógico que quando no dilema de fazer o que gosta e fazer o que lucra, que todos nós passaremos, você não pode ser escravo, antes de tudo, do dinheiro. Absolutamente, não estou falando isso. Logicamente, você não pode ser escravo do dinheiro. Mas você também não pode ter a visão apaixonada de achar que você vai conseguir viver sem dinheiro. Então, no dilema entre fazer o que gosta e fazer o que lucra, em alguns momentos, você vai ter que escolher fazer o que lucra. Porque o que você gosta de fazer nunca deu dinheiro na vida de ninguém. Quer ser jogador de futebol aos 30 anos. Aí eu preciso lhe dizer uma coisa. Eu trabalho 8 horas, mas eu queria me dedicar à obra do Senhor. Bênção. Só que você não tem como ser sustentado pela obra do Senhor. Na verdade, é até melhor que você não seja sustentado pela obra do Senhor. Mas você gosta de fazer isso. Então, lide com o fato de que você vai ter que trabalhar 8 horas, fazendo uma coisa que você não gosta, mas sustentando sua casa, e nos momentos livres, você vai fazer o que gosta. Logicamente, você não pode fazer isso porque você é escravo do seu salário, você é escravo do seu dinheiro, porque você quer manter um padrão lá em cima. Não, se você estiver fazendo isso, você está em pecado. Eu estou falando de dilemas reais de vida. Tá? Em alguns momentos, você vai ter que trabalhar com o que você não gosta, mas que é o que lhe dá dinheiro, para depois, nos momentos livres, você faz o que você gosta. Isso é real na nossa vida. Esse é o grande problema. O grande problema é que, nesse dilema, quando você escolhe fazer o que gosta, o peso financeiro começa a apitar no seu bolso. E aí a gente precisa tomar a atitude mais sábia na vida de qualquer pessoa. Olhe para mim, olhe para mim. Todo dia, todo mundo, uma hora vai tomar essa decisão. Ela vai achar o equilíbrio da simplicidade da sua vida. Quando eu tinha 18 anos, 19, e eu passei em direito, eu queria uma vida muito simples. Eu disse assim para o Senhor: Deus, eu quero ser só ministro do STF. E quero ganhar ali, eu quero uma vida muito simples. Eu só quero ganhar ali 40 mil. Tá bom, tá bom, tá bom. Não, Tiago, eu quero mais. Não quero, Senhor. Meu equilíbrio de simplicidade é os 40 mil reais. Né? Comecei a estudar, comecei a não gostar de direito, comecei a ver que eu não queria ser ministro do STF, mas também o que eu gosto de fazer nunca vai me dar 40 mil reais. Aí eu falei: Deus, tá, 30 tá bom. Né?
Só que eu descobri que o que eu gosto de fazer e o que eu ia fazer também não dá 30 mil reais. E eu disse, não, então vamos para 20, né, Deus? Deus riu de mim, eu ouvi essa risada dele. E ele disse, Tiago, vou te dar o dízimo disso. Demorou para fazer a conta, né? Chegou uma hora, nos últimos momentos, últimas temporadas da minha vida, que eu estou na escola, né? Trabalho na Escola da Cidade Viva, a gente vai começar a faculdade ano que vem. E aí eu fiz, não, cheguei aqui, né? Só que aí passei em um concurso, e aí tinha a possibilidade de ter alguns porcentos a mais na minha vida. Só que aí eu lembro do dia que eu sentei com minha esposa e disse, amor, hoje a gente ganha X, para eu trabalhar 8 horas por dia. Eu posso aceitar esse cargo público e ganhar X mais Y. Se a gente ganhar X mais Y, a gente consegue viajar para os Estados Unidos. Né? Quem sabe, né? De Patos para os Estados Unidos, gente. Isso é uma vitória. Quem só chegou em Soledade. Se eu aceitar esse emprego, amor, eu vou trabalhar manhã, tarde e noite. Você não vai me ver. A gente só vai se ver no sábado e no domingo. Eu vou estar preparando aula, mas a gente troca de carro. Ou mais, a gente pode ter 2 carros. A gente pode comprar aquela casa. Tá bom, é professor, não é essa coisa toda, né? Mas um dia, quem sabe daqui a 10 anos, a gente compra uma casa nova, bababá. Mas aí chegou um momento que eu olhei para minha esposa e fiz, espera aí, a gente quer ter isso? Lógico que a gente quer ter isso, mas será que é uma coisa imprescindível para a nossa vida? Não. A gente viu que não precisava disso para ser feliz. A gente viu que o equilíbrio da nossa simplicidade era que um carro estava ótimo. Mas eu quero que todo mundo tenha plano de saúde. Beleza, então plano de saúde para todo mundo. No meu equilíbrio de vida, eu quero uma vida onde todo mundo tenha plano de saúde lá em casa. Beleza. E no meu equilíbrio de vida, precisa ter pelo menos um carro dentro de casa. Beleza. No meu equilíbrio de vida, a gente pode viver e morrer no Minha Casa Minha Vida. Né? No apartamento da Caixa, só falta 25 anos, olha que bênção. Né? Mas para mim, isso não é problema. E eu descobri, gente, pasme, que eu não vou morrer se eu não tiver uma casa num condomínio fechado. Né? Porque eu tenho amigo que tem. Eu vi, não, eu tenho um amigo que tem. Cadê Diego? Eu tenho um amigo que tem, então eu não vou morrer se eu nunca tiver uma casa dessa. Eu não vou morrer se eu não viajar todo ano nos Estados Unidos. Tudo isso, gente, chama-se o equilíbrio de uma vida simples. A partir do momento que você encontra o seu equilíbrio de vida, você pode escolher ou não fazer o que gosta, ou fazer o que lucra, ou fazer os dois, ou fazer mais de um e menos do outro. Tudo está pautado no equilíbrio de simplicidade que você quer. Você nem pode ter uma visão de ser idólatra do dinheiro, mas você também não pode ter uma visão apaixonada do mundo. Se você achar o equilíbrio de vida, você não vai precisar ser madrinha de casamento, por o que for. Você não precisa se vender pelo dinheiro. Você pode também fazer o que gosta, mas tudo isso parte do equilíbrio da sua simplicidade. Para encerrar, último spoiler aí de Seu Madruga, esse todo mundo conhece, pode soltar aí. A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Um grande problema do trabalho, do ambiente de trabalho, é o cansaço. Tá? Um grande problema do trabalho é o cansaço. Mas o maior problema do trabalho, spoiler, se liga, são as pessoas com quem você trabalha. Eita, Lelê. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você não foi um bom filho, se você não soube, vou remeter às pregações passadas, se você não soube ser submissa ao seu pai e sua mãe, porque seu pai não te deu o doce na hora que você queria o doce, porque seu pai não te abraçou, oh meu Deus. Quando tu chegar no ambiente de trabalho, tu vai ter um chefe tão chato, tão ruim, e tu vai ter que ser submissa a ele. Se você não sabia ser filho, você não vai saber ser empregado. Só que no ambiente de trabalho, se você também não aprendeu a ser marido,
você não aprendeu a exercer liderança, você não aprendeu a ser submisso, no caso de ser esposa, enfim, quando você chegar no ambiente de trabalho, talvez você não saiba ser líder. E aí você vai ter um outro grande problema. Se você não sabe, dentro da sua casa, lidar com as diferenças do seu irmão, que tem o mesmo sangue que você cheirou o sovaco dele. Eu cheirei o sovaco das minhas irmãs. Mas se você não consegue lidar com pessoas que são do seu sangue, que foram, sabe, que comeu a todas as diferenças, tá bom, mulher, tá bom, ela usou sua roupa sem pedir, mas é sua irmã. Quando tu chegar no ambiente de trabalho, vão sentar na tua mesa, vão usar teu durex, vão pegar teu lápis piloto, não vão dar conta dele. O ambiente de trabalho, eu não sei lidar com ele se eu não soube lidar nas primeiras esferas de vida. Se eu não soube ser um bom filho, se eu não sei ser um bom marido ou uma boa esposa, eu não vou lidar bem em ambiente de trabalho. E aquele, o trabalho é um saco, o povo é chato, não sei o quê, porque você não sabe trabalhar lá. Porque você não sabe lidar com gente diferente, porque talvez você seja um porre dentro de casa. O ambiente de trabalho, gente, se você não aprendeu dentro de casa, você vai sofrer no ambiente de trabalho. E esse é um dos grandes problemas, porque no trabalho, olhe para mim, não existirá justiça. E aí, um grande spoiler do ambiente de trabalho é que trabalho não é lugar de justiça. É que as injustiças da vida acontecem no ambiente de trabalho. Você vai ser o maior vendedor, você vai bater as grandes metas, mas a gerente que vai ganhar a promoção é a que dormia com o chefe. Na vida, gente, não tem grandes justiças. Ao contrário, na vida profissional você vai se deparar com inúmeras injustiças. Você vai abrir sua empresa, você vai pagar todos os seus impostos, você não vai sonegar imposto, porque você vai glorificar o Senhor. Mas eu preciso lhe dizer, as grandes empresas, as empresas que prosperam, são as empresas que mais roubam. E no ambiente empresarial não existe justiça. E quando você chegar no ambiente de trabalho, você também não pode sair achando que a vingança vai ajudar. Nada disso. Você só precisa aceitar que no ambiente de trabalho nem sempre há justiça. Nem sempre o melhor prospera, nem sempre o justo ganha promoção. Na verdade, na maioria dos casos, são os injustos que prosperam. São os desonestos que vendem mais. São os mentirosos que conseguem vender mais e bater as metas. E aí, se você está esperando no ambiente de trabalho chegar lá e ser o primeiro lugar e tal, eu preciso dizer, em muitos e muitos momentos, você vai ser o segundo. Você vai ser o terceiro. Você vai talvez seja o último lugar. E nos problemas disso, toca totalmente no nosso ego. O trabalho, gente, mexe totalmente no nosso ego. Mexe totalmente nos nossos sonhos. Mas o principal é que você não seja escravo do seu trabalho. É que o trabalho seja uma bênção de Deus nas suas mãos. Que você age nele, trabalha nele, honrando ao Senhor. Quer Ele lhe dê grandes frutos, quer a partir dele você realize seus grandes sonhos, quer seus sonhos sejam completamente frustrados. E aí agora, para encerrar, agora que eu quebrei todos os seus sonhos, soltar o último vídeo, o terceiro vídeo dos spoilers com os nossos pastores. Spoilers sobre o ambiente de trabalho, pode soltar. Eu fui extremamente frustrado por Deus profissionalmente. Levou 30 anos para eu entender o que Deus realmente queria na minha vida profissional. Nós vivemos em um país de poucas oportunidades, em que algumas coisas foram estabelecidas como as melhores. Isso tem sufocado o coração de muitas pessoas. O Brasil sempre teve muita dificuldade com o mercado de trabalho e de vez em quando as pessoas são obrigadas a se reinventar.
Só que comigo aconteceu uma coisa doida, que foi sair do mercado no momento em que eu estava naquela ascendente. E aí eu precisei correr para ouvir mais a Deus, né? E porque não estava sendo suficiente para mim, eu estava meio em dúvida. O que é que eu ia fazer? Ser um alto executivo de uma indústria, montar um próprio negócio? Eu lembro que eu fiz o curso de Direito, esperei ser advogado e abri mão da advocacia por causa do ministério. Depois entrei no mestrado e entrei na faculdade para ser professor. E aí Deus também me tirou da faculdade. Eu lembro que eu tentei fazer vários concursos e não passei. E ao mesmo tempo que eu ia buscando novas coisas, eu ia dizendo, me preocupando com isso. Eu dizia, Deus, eu quero só saber o que é que o Senhor quer para mim, qual a profissão que o Senhor quer que eu siga e tudo mais. Eu já vendi pipoca box na bicicleta, num momento que Deus me humilhou bastante. Então saía nas bodegas aí da cidade, naqueles fiteirinhos. E isso foi um momento que eu era surfista profissional, eu estava abandonando a carreira, muita gente me conhecia e foi meio que vergonhoso, mas foi muito especial. Aí Deus me coloca na área de vendas. Eu tinha abandonado a faculdade. Eu voltei à faculdade aos 33 anos. Então, se capacitar, ter novos conhecimentos, são mecanismos motivadores para que você traga inovação ao seu trabalho. Só que eu voltei focado, voltei naquele redirecionamento de Deus. E aí, foco em administração, me preparo mais para isso, vem graduação, vieram as especializações. E aí eu comecei a ver que Deus estava querendo algo mais. Isso foi muito doido, porque eu acredito muito que você deve viver reino na amplitude da tua vida, tanto no teu trabalho quanto se você serve em ministério na igreja. A grande dificuldade foi aos 26 anos mudar completamente de profissão, mudar completamente de tudo que eu tinha imaginado e tudo que eu tinha estudado. O trabalho não é só uma coisa para você juntar bens, juntar dinheiro. O trabalho não é uma coisa só para você ganhar a vida. O trabalho é parte de sua vida. O trabalho é uma construção de vida, é uma formação do seu self, é uma formação de você como indivíduo. Novas profissões estão surgindo, profissões que não existiam na minha época, mas que agora são novas oportunidades. Não coloque no que eram os sonhos dos outros há 20 anos atrás aquilo que possa ser a sua vida. Você pode encontrar lugares e ser feliz em profissões que você não imaginava que fosse capaz, porque talvez a sua cabeça esteja totalmente programada para ser o que os seus pais foram. E contra a vontade dos meus pais, né, a alegria dos meus pais, já que eu já era casado, mas contra a alegria dos meus pais, de tantas pessoas ao meu redor, Deus me leva para uma outra área, a área da educação, e eu me apaixono por isso. Hoje eu fiz 30 anos e acredito que agora eu sei o que Deus quer para mim, e levou 30 anos para isso. Levou 30 anos para eu entender o que Deus realmente queria na minha vida profissional. De tudo que passou, fica a alegria de saber que onde eu fui, quer seja como advogado, quer seja como professor, quer seja como coordenador, eu tentei dar o meu máximo, eu tentei fazer tudo com excelência. Eu entendi todas as minhas profissões como ministério, como algo que eu tinha que fazer para glorificar a Deus. E mesmo sabendo que não foram essas as profissões que eu vou seguir e me aposentar, eu acredito que Deus agora me colocou num lugar e eu quero honrá-lo e eu quero seguir esse caminho com excelência. E o principal é isso. O principal na vida profissional é saber que nem sempre o caminho vai ser fácil, nem sempre o caminho vai ser uma grande reta. Às vezes você vai viver muitas curvas e o que pesa muito é a questão financeira. Mas mais importante do que a questão financeira é você saber se você está agradando a Deus naquilo que você está fazendo e é você ser feliz nisso que você faz. Façam tudo com muita dedicação, com muita excelência. Busque ser sempre melhor amanhã do que você foi hoje. E certamente você vai colher bons frutos.